Sziasztok, meu nome é Patrícia e essa é a terceira e última parte da nossa entrevista com o Attila Pongrácz, falando um pouquinho das escolas aqui na Hungria. Bom, agora nós vamos fazer algumas perguntas específicas sobre a pré-escola. Attila, qual é o período de férias na pré-escola aqui na Hungria? Sim, é pouco parecido às escolas, mas a maior diferença é que a férias longa é mais curta, porque só em julho e a escola de 15 de junho até 1º de setembro, na educação infantil, só julho é livre, fechado, e a gente não pode buscar, sim. Então é um mês no verão e as férias curtas são iguais, mais ou menos, mas pouco também bem curtas, porque durante a primavera também poucos dias, Páscoa, por exemplo, e sim, as férias são mais curtas um pouquinho. Então as crianças dessa idade ficam mais tempo na escola e têm menos tempo de férias. Isso, sim, sim, porque quando os pais trabalham, então é importante possam deixar as crianças no instituto. O que as crianças aprendem nesses primeiros anos escolares? Sim, a maioria construir uma comunidade, sabe? Porque a primeira oportunidade para criança pequena é encontrar com outras crianças. Então, construir uma boa comunidade e aprender, por exemplo, comer juntos, aprender a prestar atenção para outro, deixar jogar juntos, aprender um pouco de números, 1, 2, 3, coisas básicas, mas claro, não aprender a escrever, nem ler, claro, mas contar histórias, pouco aprender as regras, como podem as crianças comunicar e jogar juntos, porque para jogar também precisa de regras, claro. Então, e como podemos viver numa comunidade de crianças, numa comunidade de educação infantil? E tem muitos jogos. Eles aprendem também letras, aprendem o alfabeto? Não, nada. Isso não é. Só, por exemplo, escolher. Temos 2 maçãs aqui tem 3, claro, ou mais. Então, isto, 3 e mais que 2, tudo bem simples. Mas a questão de alfabetização nesse período não? Não. E que eu acho importante, eles desenham muito, porque desenhar significa ajuda a mentalidade, ajuda para coordenação também, isso. Então, eles podem desenhar muito, podem jogar muito. Também a educação física é muito importante. Tem dança folclórica, por exemplo, tem baile, tem esportes para crianças. Eu acho isso importante. E mais uma coisa interessante, eles têm uma programação para todo ano letivo. Por exemplo, vai chegar Natal, então vamos preparar para um pouco de apresentação para os pais, aprender versos curtinhos, aprender uma história e eles jogam esta história. Então eles aprendem muita coisa, mas não como na escola, como livros e cadernos. Aqui sem livros, sem cadernos, só desenhar, brincar, falar e assim criar uma comunidade. Bem bonitinho assim, eu acho. As crianças nesse período, elas têm uma rotina, têm atividades direcionadas? Isso é muito similar ao Brasil, porque podem chegar desde 7 até 9, então bastante tempo para chegar. Normalmente nós também chegamos 8 e meia, então até 9. Às 9, como é uma jardim infantil católica, as crianças começam com um pouco de oração, isso 5 minutos, bem curtinho. Depois eles têm um lanche, mais ou menos 15, 20 minutos, e começa uma atividade, vamos
escutar uma história pequena e então vamos conversar sobre isso, sobre o rei, as crianças, a família, então sobre animais, um pouco de história, uma atividade estrutural. Depois eles vão para fora, um pouco correr ao ar livre. Claro que se está chovendo, eles não vão para fora, mas um pouco atividade física. Depois desta atividade começa o almoço. Então, depois do almoço, eles podem dormir um pouco, ou crianças que não dormem lá no jardim infantil, os pais pegam eles e vão para casa. As crianças que vão dormir lá, vão dormir 1 hora mais ou menos, e depois mais uma atividade, mas esta atividade tipo livre, um pouco de criatividade, desenhar, etc. E até 4h30, terminar este tipo de atividade e as crianças vão para casa. Então tem uma estrutura, mas eu acho é muito boa para esta idade, porque tem como vamos fazer uma comunidade, escutar histórias, desenhar, comer, lanche, etc. Eu acho bem estrutura e muito bom. E nessas escolas tem algum custo para os pais? Sim, comida. E tem um tipo para ajudar atividades criativas, sabe? Comprar papelzinhos, comprar materiais especiais para tudo isso. Mas pais que têm 2 crianças já têm que pagar metade, e desde 3 crianças não tem que pagar nada, nem comida, assim, nem outro custo. E se pais querem ajudar, podem pagar muito barato, não é? Um valor simbólico. Isso, valor simbólico para ajudar esta obra comum, sim. Entendi. Bom, agora para finalizar a nossa entrevista, eu vou te fazer mais 2 perguntas. Na sua opinião, qual seria a maior dificuldade para uma criança estrangeira dentro de uma escola húngara? Eu acho a língua. A língua húngara não é uma língua bem simples. Aprender é um pouco complicado. Então, a criança chega, ainda não fala húngaro, provavelmente. Então, ela tem que aprender um pouco e talvez demorar um pouco. Claro, quanto mais cedo ajuda. Então, talvez a língua. E eu acho a mentalidade, os húngaros gostam dos visitantes, normalmente não tem problema. Então, isso não é problemático. E talvez mais uma coisa, o inverno às vezes faz frio, então a gente tem que se acostumar um pouco ao frio, pegar mais roupas. Eu acho também um pouco estranho para o brasileiro, mas isso é língua e temperatura no inverno. Verão, ótimo, tudo bem. Então, para finalizar, eu gostaria de perguntar para você, Átila, qual é o conselho que você daria para os pais brasileiros que pretendem vir morar em breve aqui na Hungria com seus filhos em período escolar, em relação ao seu conhecimento como professor e pai? Sim, eu acho mais importante uma mentalidade aberta e fazer perguntas, pedir ajuda, porque quando a gente chega do Brasil para a Hungria, claro que tem muitas coisas interessantes, novidades, então tem que perguntar, tem que fazer com paciência, tem que superar este período com paciência e como nós húngaros, eu acho, somos gente podemos fazer amizades bem rápido. Eu acho todos os brasileiros vão ganhar bons amigos aqui na Hungria. E esses amigos podem ajudar na comunicação, na vida comum, e o cotidiano, assim. Então, eu acho fazer perguntas
palavra-chave. Coragem para aprender as novidades. E os húngaros, eles gostam de ajudar, né? Eu acho sim. Eles são pessoas bem abertas, sim, eu acho recebem bem as pessoas de fora, estrangeiros. Sim. Claro, hoje em dia, com vida política, essa migração é outra pergunta, claro. Mas normalmente, aqui em Győr, vivem muitos estrangeiros, alemães, trabalham nessas fábricas de automobilismo. Então, nosso bairro também vive muitos estrangeiros. E nesta rua, Toluca, também vive famílias alemãs e tem boa relação com a gente. A gente ajuda, eles perguntam, a gente vai tomar café, tomar vinho, estamos conversando com palavrinhas húngaras, ou a gente aprende um pouco alemão, um ao outro. Então isso funciona. Eu acho que isso funciona para os brasileiros também. E esse foi mais um Realidade Húngara. Espero que vocês tenham gostado. E o meu agradecimento especial ao Átila, que disponibilizou o seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço também, muito obrigado e foi um muito grande prazer. Tchau. Tchau.